Boa tarde, nós somos alunos da MF Danilo José Fernandes, somos alunos do nono A e o tema do nosso TCA é sobre poluição sonora. Bom, aqui foram os componentes, os participantes do trabalho, né? Eu sou o Cauê, esse aqui é o Johnny, aquele ali é o Eric e na esquerda dele é o Henrique. Próximo slide, por favor. Bom, antes da explicação do porquê da escolha do tema, vamos falar primeiro sobre o que é a poluição sonora. Vamos entender o que é isso. A poluição sonora refere-se ao efeito danoso causado por sons altos, ou seja, sons em altos níveis que acabam danificando a audição humana. Mas não só a audição humana, mas também como a dos animais. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Pássaros, os machos têm um canto que alcança até 100 metros e para eles se reproduzir com a fêmea. Só que por causa da poluição sonora acaba que só chega até 10 metros e a reprodução acaba não acontecendo. Sem contar os encalhes de baleias em massa nas praias por causa do sonar. E sem contar os cachorros também. Eu sei que talvez algum de vocês aqui tenha um cachorro em casa e quando chega datas comemorativas, tem fogos de artifício e eles ficam bastante estressados com os sons e alguns até morrem de infarto, né? Isso é bem triste. Som. Por que da escolha do tema? A gente escolheu esse tema porque é um problema cotidiano que acaba passando despercebido pela gente. Eu vejo pessoas falando sobre poluição no ar, poluição no mar. A gente consegue ver uma garrafa de plástico na praia, mas não consegue ver o som vindo no nosso ouvido. E isso é um grande problema, principalmente nas escolas, no trânsito, ambientes urbanos, tipo as cidades que a gente mora. Nas escolas tem alunos com deficiências, principalmente os autistas que têm ouvidos mais sensíveis e lá o barulho é constante e acaba sendo inevitável acabar com esse barulho. Eu quero fazer uma gracinha aqui com vocês agora. Eu quero que vocês deem o grito mais alto que vocês podem dar, tá bom? Só pra eu tô com o medidor de som aqui e quando eu falar já, vocês gritam, tá bom? Já. Ok. Aqui no som marcou mais de 100 decibéis. Aqui, ó, as ondas sonoras oscilando aqui, marcou mais de 100 decibéis. E a capacidade humana é até 70 decibéis, ou seja, isso foi bem prejudicial. Até doeu um pouco a minha cabeça aqui. Por nada. Próximo slide, por favor. Pode voltar um pouco? Os 2 slides atrás? O Eric vai dar uns exemplos de poluição sonora no trânsito e etc. E se faz mal ela obviamente faz. Ele vai falar agora. Meu nome é Eric e o ruído leva uma produção de cortisol. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse. E o estresse ele repercute em todo o organismo, causando aumento na pressão arterial e aumento nos batimentos cardíacos. E isso pode causar problemas cardiovasculares e muito mais problemas. Aqui no papel tem outros tipos de problemas que isso pode causar, como insônia, estresse, depressão, perda de audição, agressividade, perda de atenção e concentração, perda de memória, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, cansaço, gastrite e úlcera, queda de rendimento escolar e no trabalho, surdez em caso de exposição a níveis altíssimos de ruído. E essa poluição sonora ela é mais presente em trânsitos, cidades grandes. O ruído que vem dos veículos automotores é o que mais ajuda na poluição sonora, causando barulho muito altos, como buzina de navio,
barulho do avião, que é muito alto, e muito mais. Existe alguma lei para a poluição sonora? Existe alguma lei para a poluição sonora? Onde o indivíduo pode ser punido com advertência ou multa por desrespeitar o limite de barulho, independendo da situação, ou multa por desrespeitar. Existe alguma lei para a poluição sonora? Onde o indivíduo pode ser punido com advertência ou multa por desrespeitar o limite de barulho, e dependendo da situação, a multa pode variar entre 200 a 400 reais. Tem como resolver a poluição sonora? Tem como resolver a poluição sonora? Não tem como resolver, mas tem como evitar. Podemos usar protetores auditivos em locais barulhentos ou evitar ambientes com muito barulho para que não afete nossa audição. A gente vai querer explicar um pouco da nossa intervenção e queremos contar como que foi, como que surgiu a ideia de tudo que a gente criou. No começo de tudo, a ideia era criar um jogo onde íamos montar o chão como se fosse um tabuleiro para os alunos interagir ali. E esse jogo ia ser sobre o nosso tema. Só que aí nós repensamos na ideia e pensamos em outra forma de fazer esse jogo. Vimos que também não ia ter como desenvolver um jogo de tabuleiro com o nosso tema. Então, associamos que, todos os jovens gostam de jogar jogo digital, então resolvemos criar um jogo digital pelo aplicativo Scratch, para que aplicamos de intervenção. Bom, como vocês podem ver aí, o jogo leva uma série de códigos, fontes, deu muito trabalho, foi uma coisa muito desafiadora de fazer, mesmo tendo um sistema simples e um aplicativo simples também para criar jogos. E o Johnny não sabia criar jogos, então isso foi um aprendizado pra gente, ajudou muito a pegar as dicas no YouTube e começar a produzir. Aos poucos, esse jogo foi sendo criado do meio do ano até aqui, pra gente mostrar pra vocês. Como vocês podem ver ali, ó, tem toda uma lógica por ele e etc. A gente aplicou esse jogo com 5 pessoas de cada oitavo ano da nossa escola para testar o conhecimento deles e eles falarem se o jogo estava bom ou não. E eles gostaram muito, era engraçado quando eles erravam as perguntas, quando acertavam eram muito bons. E o jogo marcava pontos também, quando você acertava. Teve até uma disputa de quem marcava mais pontos sabe? E foi isso. Eu quero mostrar o jogo pra vocês agora, tá? Se vocês me derem um minutinho. O jogo é um quiz, tá? De perguntas e respostas. O personagem vai te perguntar e você vai responder a pergunta sobre o tema da poluição sonora. E é isso. Aí a pontuação é 0, né? É a vida! O personagem interage com você. E aí, essa daí acertou. Responde mais uma pergunta aí pra gente finalizar. Acertou. Bom, gente. Mas eu só acertei porque vocês explicaram muito bem, né? Senão não ia entender nada. Ah, obrigado. Aí sim, é um elogio, hein? Pode fechar o jogo. Tá ótimo. Pode finalizar. Pode voltar pra tela dos slides. Ah, no slide? Tem os agradecimentos. Ah, A gente queria agradecer aos participantes do jogo, que não estão aqui, infelizmente.
aos professores que ajudaram a gente, a professora Lucia, a professora Beth, que não está aqui infelizmente, a professora Sandra também não está aqui, mas eles ajudaram a gente não só no jogo também, mas na ideia do tema, ajudaram a gente a produzir tudo. E muito obrigado à atenção de vocês. É isso. Uhul, arrasaram! Parabenizar mais uma vez os estudantes envolvidos na atividade, a equipe gestora, aos professores que conduziram o trabalho junto com eles e, como é a nossa última apresentação, a gente está indo para a hora do almoço, a gente vai então oportunizar 3 perguntas para quem quiser dialogar ali com o grupo. Deixa eu dar a volta aqui. Acho que tem um microfone. Eu acho melhor eu pegar o deles, né? Pega esse. Isso. A segunda aqui e a terceira lá na ponta, Guilherme. Isso. Então a segunda eu cubro. 1, 2, tá bom. Oi, gente, eu sou a professora Karen. Eu queria perguntar para vocês qual plataforma vocês desenvolveram esse jogo? Só um minutinho. A gente desenvolveu o jogo pelo aplicativo Scratch. É um aplicativo super simples de desenvolver um jogo. É bem desafiador. Eu recomendo que vocês tentem estudar um pouco sobre isso, que é bem legal desenvolver um jogo por esse aplicativo. Eu sou a Paula, eu sou da MF Brigadeiro Haroldo Veloso e eu queria saber o porquê que vocês escolheram esse tema. E se vocês estão trabalhando na escola, conversando com seus colegas, explicando para eles. Como eu disse, né, as pessoas falam sobre poluição no ar, poluição no mar, mas acabam esquecendo um pouco da poluição sonora, que é um problema que afeta diretamente a nossa audição, a audição dos animais, e é realmente bem problemático, até pode causar perda auditiva. Muitas pessoas no mundo inteiro sofrem com isso e não sabem a maioria dos seus problemas auditivos. E tomem cuidado com o uso excessivo de fones de ouvido, isso também é prejudicial. Então quer dizer que se você escutar coisas muito altas ou também muito som alto assim de trânsito, você provavelmente poderá ter todas essas doenças que acabaram falando no meio do projeto? É provável que você desenvolva assim essas doenças, vai da sua audição. Algumas pessoas têm audições mais sensíveis, outras são mais resistentes a isso. Mas, de qualquer forma, os tímpanos vão desgastando com o tempo, a idade também leva a isso, uma série de coisas que acaba juntando, sabe? Por isso que você vê gente idosa que não escuta direito, sabe? Por causa dessas coisas. Tá ótimo. Meninos, bom, eu vou roubar o encerramento do Jefferson, porque é uma escola que eu trabalhei desde 2010, né? O Danilo. E saí por um breve tempo, virei coordenador e acabei indo para a secretaria agora. Então a escola, obviamente, que eu tenho imenso carinho. Gostei quando o Gerson falou, parabéns à equipe gestora. Eu não tô lá agora, mas obrigado. Mas assim, de verdade também, parabéns para vocês, meninos. Foi excelente a superação, enfim, eu que conhecia vocês já antes. Como desde esse bebês? Projeto, tudo, né? Ele vai... Esse menino aqui não falava, gente, na escola. Isso aqui da ponta. Então, parabéns. Mas principalmente parabéns a vocês, que tiraram um pouquinho do tempo do almoço para ficar aqui a gente acompanhando até o final, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para todos nós. E quem puder voltar aí 1h, a gente vai ter a continuação de apresentações do aluno monitor e TCA.